Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Redação Nota 1000. Hoje nós vamos tratar das competências avaliadas na redação do Enem. Porque é muito importante, além de saber fazer uma boa redação, compreender também o que o avaliador espera de você no texto. Se você não souber, como você vai atender a expectativa de quem te avalia? É difícil, né? Não tem como. Então vamos ver aqui o que você precisa mostrar para o avaliador no momento da elaboração da sua redação. São 5 as competências avaliadas, conforme previsto no edital. Aqui nós temos a primeira, domínio da norma padrão. O que é a norma padrão? Você tem que mostrar que você conhece o português padrão, as regras de concordância, de regência, acentuação gráfica, pontuação, entre outros detalhes. Então você precisa ter conhecimento gramatical. Por mais que a cobrança hoje da língua portuguesa em muitos vestibulares e na prova do Enem, do ponto de vista das questões objetivas principalmente, não enfoque muito na gramática, é importante conhecer a gramática para ter um desempenho adequado na redação. Primeira competência, então, diz respeito a isso. A segunda competência vai avaliar se você teve condições de compreender a proposta. Então você precisa ler, interpretar e entender de fato o que aquele tema pede que você escreva, né? Sobre qual assunto. Então você precisa fazer um trabalho de interpretação sempre antes de fazer o trabalho de produção textual. Mas de fato as duas coisas andam juntas, não tem como separar. Ler e escrever vão sempre se imbricar aí, não tem jeito. Além disso, além da compreensão da proposta, você precisa mostrar que consegue articular conceitos de diversas áreas para defender a sua tese. Então é importante você não ficar fechado somente a uma área do conhecimento. Se você tiver um conhecimento da área de filosofia, da área de história, por exemplo, você pode colocar na sua redação. Claro, desde que eles sejam pertinentes à abordagem temática. Terceira situação, terceira competência. Você vai ter que mostrar capacidade de selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, sempre em prol da defesa da sua tese, sempre para justificar o seu ponto de vista. Então você precisa escolher bem os exemplos que você vai usar, os argumentos para estabelecer causas, relações de causa e efeito, indicar as finalidades de maneira adequada, sem fugir ao tema, sem fugir à proposta da redação. Então a seleção dos argumentos, a forma de relacionar esses argumentos, a escolha, por exemplo, de fatos que podem comprovar suas teses, de comparações adequadas para poder comprovar o seu ponto de vista, são importantes também e serão avaliadas segundo aqui o item 3 das competências importantes para a redação do Enem. A quarta é a habilidade de utilizar mecanismos linguísticos necessários para a argumentação. Aqui se mostram muito importantes os processos, os procedimentos de coesão para que você estabeleça um texto bem conectado, com os pedaços bem ligados e que produza um texto também coerente, que faça sentido. Então aqui você vai demonstrar para o seu examinador, entre outras habilidades, a sua capacidade de utilizar os pronomes relativos, de utilizar as conjunções e locuções conjuntivas, de utilizar advérbios e locuções adverbiais capazes de dar segmento, dar sequência ao seu texto, de evitar repetição de palavra também, para poder, por meio de outros instrumentos, como pronomes que podem substituir, sinônimos, palavras de sentidos parecidos, para poder retomar palavras que já apareceram, fazer retomadas sem comprometer a clareza e sem também ficar repetindo muito aquilo que já apareceu, já surgiu. Isso é muito importante, conforme o item 4. E aqui, o item 5, um dos itens mais famosos da redação do Enem, é a elaboração da proposta de intervenção. Você sempre vai trabalhar o tema, problematizando esse tema, demonstrando que existe algo que precisa ser resolvido, precisa ser solucionado, só que não basta demonstrar a necessidade de uma solução. Você precisa fazer uma proposta de solução, uma proposta de intervenção capaz de amenizar, de mitigar o problema que surge a partir da abordagem temática. E esta proposta ela precisa respeitar os direitos humanos, ela não pode desrespeitar a diversidade cultural, a diversidade da sociedade. Então é muito importante ter uma noção também do que são direitos humanos, de como respeitá-los, evitar posições radicais na redação e, claro, você não pode fazer uma proposta muito vaga. A proposta precisa ser minimamente específica, você tem que tentar mostrar quem vai agir, como esse agente vai atuar, com qual finalidade,
são capacidades, são habilidades que nós temos que desenvolver para poder fazer uma boa redação. São 5 as habilidades ao total e elas são avaliadas da seguinte maneira. Cada uma delas vale 200 pontos. Logo, você consegue fazer a conta. 200 vezes 5, 1000, valor total da redação. E esses 200 pontos aqui, eles serão avaliados em 6 níveis. Você pode ter 0, 40, 80, 120, 160 e 200 pontos em cada uma das habilidades. Cada um dos seus corretores, então, vai fazer uma análise e vai te dar uma dessas pontuações de acordo com o grau de satisfação que ele tem com a sua abordagem. Depois existe um somatório para você ver o valor total que você obteve na redação, que pode chegar até 1000. Note que não há nenhuma competência relacionada à elaboração de título. Não existe nota reservada para o título, de modo que nós podemos concluir que o título não é essencial para a sua redação. Pode acreditar, pode ficar tranquilo, se você não puser um título na redação do Enem, você não vai ser penalizado. Porém, se você quiser colocar, pode colocar, não há problema nenhum também. Só não vai ganhar ponto por isso e nem vai perder pontos se deixar de colocar.